tema da ministração é como reagir aos ambientes de pressões. Como reagir às pressões da vida. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu holocaustos. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizestes? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não aguardar o mandamento, ou não guardar o mandamento que o Senhor Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, preste atenção, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Portanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Só até aqui. Curve a sua cabeça mais uma vez, feche os seus olhos. Meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite. Pai, muito obrigado pela tua presença que em nós habita. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de participarmos dessa primeira ceia do ano de 2024. Pai, cremos que o Senhor tem coisas lindas e extraordinárias para realizar em nós e através de nós ainda este ano. Pai, que nesta noite o Senhor venha com mais glória, mais unção, mais autoridade, mais poder, mais liberdade, mais cura, mais salvação, mais redenção, mais arrependimento. Meu Deus, usa a minha vida e a vida do Clay para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, aplauda lindamente o seu nome, amém? Aleluia! Oh glória! Meus amores, vocês não têm noção quanto nós, como seres humanos, movidos pela pressão de pessoas que estão à nossa volta, estamos sujeitos a tomarmos decisões e atitudes que não deveríamos tomar. Tomamos decisões porque não vemos uma outra alternativa, não vemos uma outra possibilidade. É como se você não visse outra pessoa para casar. É como se você não visse outra porta aberta de emprego. É como se você não visse outra possibilidade de Deus te usar. É como se você não visse outra forma de empréstimo. É como se você não visse outra forma de tratamento. É como se você não enxergasse nada a não ser a proposta que está na sua frente. E é interessante que o Senhor tem nos usado de uma forma tão linda e tem nos dado tantas coisas. Como filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Mas nós precisamos entender que, por mais que Deus nos abençoe abundantemente, só somos corpo de Cristo porque cada um tem a sua função. Não temos autorização para funcionarmos em áreas que Deus não nos colocou. E quando uma pessoa ela está no lugar errado, por mais que ela seja inteligente, capacitada, as coisas não fluirão através da vida dela, exatamente porque ela está ocupando um lugar que não é dela, porque ela está fazendo algo que ela não deveria fazer. Tem coisas que são proibidas, tem coisas que são permissivas. Eu até posso fazer. De repente você não é o zelador da igreja, mas não lhe custa ajudar
na limpeza da igreja. De repente você não é o patrão daquela loja, mas é amigo do patrão. Não lhe custa chegar e dar uma força diante das vendas. De repente você não é dono daquela lanchonete, mas é amigo do dono. Não custa você ajudar ele ou ela a vender ainda mais e levar os irmãos da igreja após o culto para visitarem aquele lugar. Mas existem coisas que nós queremos fazer. Existem coisas que nós somos forçados a fazermos. Existem mães e pais que aprovam o casamento dos filhos, não porque acham que seria a pessoa certa para os seus filhos, mas porque o filho e a filha chega e diz: você pode não aprovar, mas essa é a minha felicidade. E movida pela alegria ou pela tristeza do filho, acabam abençoando algo, mesmo vendo que não seria o melhor para a vida dele ou para a vida dela. Muitas vezes você está ferido com uma circunstância, e você toma uma decisão de abraçar outra circunstância, deixando uma pendência para trás. A melhor coisa para nós avançarmos é quando nós conseguimos resolver pendências que estão em aberto, lacunas, e avançarmos em paz. E é interessante que todos nós temos um chamado específico da parte do Senhor, quer seja Ele na obra ministerial ou fora dela. E quando nós nos sentimos pressionados a algo, até infelizmente muitas vezes nós mentimos. Nós falamos algo para defendermos alguém. Ficamos em silêncio achando que talvez a omissão ela é a melhor coisa naquela hora. Porque o imediatismo não te deixa com a oportunidade do processamento, de você pensar, de você analisar o que é certo, o que é errado, pegou ou largou. De repente você só tem aquela oportunidade, e você pensa com você, outra pode não aparecer. Só que muitas vezes não medimos a consequência de uma escolha errada ou de uma decisão precipitada. E na grande maioria das vezes nós somos pressionados pelas circunstâncias à nossa volta. Pessoas são pressionadas a terem muitos seguidores, exatamente porque elas entendem que, tendo muitos seguidores, isso é a resposta de que o seu trabalho é bom. Tem gente que muitas vezes é pressionada a estar sempre com a igreja cheia, com o pastor, porque a qualidade da mensagem dele ou dela é medida pela quantidade de pessoas que estão naquele lugar. E Jesus pregou para um, mas pregou para uma multidão. Muitas vezes somos pressionados a mudarmos uma mercadoria que é boa, porque achamos que a nossa mercadoria está ultrapassada, e na verdade não está. É porque as vendas não estão boas para as pessoas. Muitas vezes você acha que o seu relacionamento tem problema e você quer desistir da sua família, porque você não teve a oportunidade de conversar com outra pessoa e ver que só muda de endereço. Muitas vezes não somos participantes do mover de Deus. Estamos na igreja e chegamos em lugares para assistirmos a uma pregação, a um louvor, não para nos envolvermos no que Deus está fazendo. Eu muitas vezes prego em outros lugares e só muda de endereço. É importante que você esteja fitada no que Deus está falando, sim, mas sem perder a dimensão do que Deus está movendo dentro de você. As luzes são bonitas, o teclado está tocando bem, olha essa voz, olha esse acorde, olha essa música, olha essa igreja, olha esse painel de LED, olha isso. E muitas vezes pressionados por um mercado mundial que consome tudo tão rápido, nós nos tornamos também crentes fast food. Tudo tem que ser rápido para nós.
e temos que entender muitas coisas até de imediato. Comemos algumas coisas que não deveríamos comer, bebemos de algumas fontes que não deveríamos beber, pegamos isoladamente versículos bíblicos ou aplicações para justificar o nosso erro, porque de repente uma pessoa com a mesma palavra, ela tem uma interpretação, e outra pessoa tem outra interpretação, dependendo do que ela está passando. De repente, eu falei aqui na quarta-feira, Deus vai tirar da sua vida aquilo que tem te impedido de buscar Ele. Aí outra vez que eu tinha pregado e tinha usado essa expressão, um irmão chegou para mim e disse: glória a Deus que Deus vai tirar fulano de tal da minha vida, porque aquele homem é uma pedra de tropeço na minha vida, e para que eu possa buscar e orar, eu preciso ir para o céu. Eu falei: que convicção é essa que você vai para o céu? Se você não tolera o seu irmão aqui, você não busca a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, que certeza é essa que você vai para o céu? Será que ao invés do Senhor tirar essa pessoa da tua vida, será que o que te impede não é a falta de perdão? Olha a outra visão. Será que o que te impede de ter um relacionamento maior com o Senhor não é a resistência que você tem no seu coração dessa pessoa? Então muitas vezes, pressionados pela circunstância, nós trazemos uma interpretação que talvez não seja aquilo que Deus está falando conosco. E é interessante que Saul, ele foi rejeitado por Deus, mas a princípio ele foi aprovado, ele foi escolhido. Ele era um valente, ele era um guerreiro, ele vencia as batalhas pelo povo. Ele foi levantado por Deus com autoridade, com ousadia, como sendo o primeiro monarca em Israel. É tão tremendo isso que, perdendo as jumentas do seu pai, ele é levado pelo Espírito até Samuel, e já tinha preparado tudo, e unge ele como futuro rei de Israel. E de repente, os filisteus sempre foram aqueles que invejavam o que os filhos de Israel tinham. E tanto Jonatas, filho de Saul, como também o próprio Saul, alcançaram vitória sobre os filisteus, a ponto de muitos territórios serem conquistados. Chateados com a atitude dos hebreus, que eram os israelitas, então os filisteus decidiram fortalecer o seu exército, levantando mais de 30 mil homens nas regiões de Mispa e Gilgal. Quando os israelitas viram aquela multidão que diz a Bíblia no texto anterior, que era como a areia da praia, incontável, eles temeram a quantidade de filisteus que estavam ali, cercando eles para aquele combate. E muitos começaram a fugir, muitos começaram a ir embora. Diz a palavra que se esconderam no túnel, nas cavernas, nos desertos, começaram a correr. A primeira coisa que o diabo faz é nos amedrontar e nos espalhar. Mas quando eu falo nos espalhar, não é só nos espalhar como seres humanos, porque ele faz isso também. Ele espalha a família, mas ele espalha também os nossos sentimentos e as nossas convicções. Ele espalha o perdoar da falta de perdão. Ele espalha o amor. Ele espalha os sonhos. E nós começamos a ficar temerosos, começamos a fugir. E o primeiro buraco que nós nos encontramos, na oportunidade de nos escondermos, chegamos lá e ficamos escondidos. Saul ficou lá com os israelitas, e de repente, quando ele olhou, a minoria tinha ficado com ele, mas totalmente temerosa. E era comum antes das batalhas que o sacerdote, como Samuel, ele viesse para sacrificar, para que eles pudessem alcançar a benevolência do Senhor. Só que eles foram cercados pelos filisteus, e aqueles que estavam ali estavam amedrontados, com medo.
Então diz a palavra que eles começaram a se espalhar. O que acontece se você fizer uma festa e perceber que os convidados estão indo embora? Vamos cantar logo os parabéns, que o povo já está indo embora. Vamos servir logo a janta, porque o povo está indo embora. Vamos terminar logo a mensagem, porque o povo está indo embora. Vamos terminar logo a palestra, porque o povo está indo embora. Vamos aqui abrir mais um caixa para agilizar a venda, porque o povo não está querendo esperar e está indo embora sem comprar. Vamos trazer mais mercadoria, por quê? Porque se tivéssemos, venderíamos mais. E você começa a pensar, o que eu posso fazer para o povo não ir embora? Porque nós queremos ajuntar, nós não queremos ver a dispersão acontecendo. Seria uma vergonha para Saul, seria uma vergonha para os filhos de Israel. Então quando você começa a ver que as suas finanças estão se espalhando, que antes você conseguia ter uma organização financeira, mas agora você não está conseguindo mais, você começa a querer abrir novas frentes, colocar pessoas para trabalhar com você sem antes orar, para saber se é isso que Deus quer. Você começa a querer agir de maneira diferente. Você começa a buscar outras fontes, porque aquela não está mais te saciando. Você não está mais bebendo só de Cristo. Você precisa de muitos outros coaches para poder te instruírem. Não que isso seja um problema, mas quando o nosso alimento primário deixa de ser o Senhor, nós passamos a entrar em um estado de decadência espiritual e emocional. Por quê? Porque Jesus disse: aquele que de mim se alimenta, por mim também viverá. Então quando você vê o que estava junto se espalhando, e o povo saindo de perto, você diz: eu tenho que fazer alguma coisa. Quando você percebe que a pressão está grande, você diz: eu tenho que pegar mais dinheiro com a agiota, eu tenho que fazer isso aqui. Não estou dizendo que isso é certo ou que isso é errado, mas não oramos para saber se é aquilo que Deus quer, se Ele aprova, se Ele permite. Já são 7 dias e Samuel não chegou. E Deus muitas vezes nos leva ao prazo limite. Eu esperei que tudo isso acontecesse em 2023. Eu quero dizer para você que Deus não está limitado ao tempo, ao governo, ao ano, à hora. Ele é o Deus que opera tudo em todos, ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus que pode te surpreender ainda essa semana. Se você crê nisso, diga aleluia. Mas não se apresse, nem seja imediatista. Deus tem um plano B para este problema. Se você crê, aplauda lindamente o nome do Senhor. Anda lá, e de repente o povo começou a se espalhar. Saul pensou: eu vou sacrificar. Eu não tenho autorização para isso, mas Samuel não chega, ele está demorando. E a hora da batalha se aproxima. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele não queria ir para o campo de batalha sem a benevolência do Senhor, mas sacrificando sem ter autorização para isso, porque não era sacerdote, sim rei. Ele não tinha aprovação de Deus. Se você não foi autorizado a fazer algo, mesmo que você esteja em aperto, continue na posição que Deus te colocou. Não coloque o dedo onde você não tem que colocar. Não fale o que você não tem que falar. Não faça o que você não pode fazer. Mas até agora eu não fiz nada, eu não agi. Se Deus não autorizou, continue quieto, porque quem vai agir por você é Ele. É melhor estar na posição e esperar que Deus Ele haja, do que tomar uma atitude achando que está certo, se precipitar e ver a reprovação de Deus nos seus atos. O povo está se espalhando. Eu quero falar algo forte aqui para você. Olha para o seu irmão, olhando dentro dos olhos dele. É forte o que eu vou dizer.
E é para falar para marido, para mulher. Não estou dizendo para deixar o casamento não, mas eu estou falando da posição em Cristo. Diga para o seu irmão: se quiser ir embora, vá, mas eu não saio da posição. Não fique com medo, porque tem gente saindo de perto de você. Se Deus é contigo, você é a maioria. Se o povo se espalha, é porque não está junto por causa do Senhor. Está junto pelo sacerdote, está junto pelo rei, e não pelo rei dos reis e senhor dos senhores. Se quer ir, deixa ir. Se quiser ir embora, deixa ir. Mais vale estar sozinho e com Deus do que ser uma multidão e não ter a presença dele. Aplauda Jesus nessa noite. Tem hora que tem gente, bora, e a pessoa está certa. Mas tem gente que é ansiosa e lhe apressa, que é melhor dizer: vá, pode ir. Eu prefiro ir a pé, eu prefiro ir de Uber, do que uma pressão da cebola dessa. Acho que esse foi o maior palavrão que eu já chamei no altar. Estou envergonhado, me perdoe, chamei cebola. Mas tem hora que dá vontade de dizer: meu irmão, tu tá comigo ou tu tá aqui para comer meu juiz e me aperrear? Vai lavar roupa. Tu não serve para lutar não. Não, porque eu tô com sono, tô cansado. Eu digo: vá-se embora deitar, vá. Você deitado dormindo me faz menos raiva. Quem não quer lutar, não lute, vai embora. É melhor você estar só, mas ter paz, do que estar com gente junto de você, com medo do teu juízo e te fazer pressão. Bora. Corta o carro. Por quê? Que agonia é essa? A janta não vai sair agora não? Meu filho, come uma bolacha, come um pão, bota uma banana para dentro. Não quero não, só quero jantar. Então espere, se estiver achando ruim, venha fazer. Não responde isso não. Mas que dá vontade, dá. Então de repente ele começou a ver o povo indo embora. Deixa aí. Jesus viu as pessoas indo embora e ele disse: Pedro, quer ir também? Ele disse: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus, ele não se movia pela pressão das pessoas, ele se movia pelo direcionamento do Pai, pelo centro da vontade do Pai. Tá ficando pra titia, tem que casar. Quem foi que disse que você tem que casar? Você tem que casar se Deus mandar a pessoa para você, o varão para você, a varoa para você ser feliz. Para que ter uma aliança no dedo e andar de mão dada com uma pessoa e tá infeliz? Mentira, postando no Facebook, porque eu sei de uma tuia de gente que só falta se esbufetear no meu gabinete. Depois está lá: meu amor, meu pá para toda a vida. Vai se converter, Satanás, que eu sei das verdades dos bastidores. Rede social para mentir. Não quer dizer que tudo é mentira não, viu? Pelo amor de Deus. Mas você não tem que provar nada para ninguém. E não estou dizendo que é errado. Quando eu olho assim, eu profetizo que seja assim. Não é. Acabou de ligar para mim, estavam se comendo, quase na tapa. Mas eu profetizo que seja esse amor todo. Você está entendendo? Então, conduzido pela pressão, ele foi lá e sacrificou. Quando ele terminou de sacrificar, Samuel chegou. Quando Samuel chegou, ele disse: por que você fez isso? Aí vem a justificativa: você estava demorando, eu queria a benevolência do Senhor. E quem disse a você, Samuel, Saul aliás, que desobedecendo a Deus você iria alcançar graça? E quem disse a você que mexendo onde você não deveria mexer, você ia alcançar a graça de Deus? Deus
já tinha, isso foi muito forte, estabelecido o teu reino para sempre. Eu quero dizer para você que nenhum filisteu venceria de vocês. Deus já tinha, está escrito, estabelecido o teu reino para sempre, mas agora Ele tirou de você. Conjecturando, Saul, se o povo tivesse indo embora, se o povo se espalhasse, se 30.000 filisteus se levantassem contra você, e você fosse obediente, Deus mandava anjos, Deus desbaratava, pelejava a tua causa, porque Deus me diz como profeta que já tinha estabelecido o teu reino para sempre. Por isso que está escrito: mais vale obedecer do que, diga comigo, mais vale obedecer do que sacrificar. Então de repente naquela hora, diz a palavra que Samuel chegou para Saul e disse: o reino seria seu, mas agora já foi tirado de você, e já foi colocado nas mãos de outro homem. No mundo espiritual já estava acontecendo uma mudança. Antes de Davi receber a unção, Deus já tinha mudado tudo no mundo espiritual, e Deus já separou alguém segundo o coração dele. Não era para ser assim. Em outras palavras, não foi Deus que errou com você, você errou com Deus. Você não é sacerdote, você não tinha autorização para sacrificar, mas você demorou. Irmãos, não existe justificativa. Vou repetir, para justificar um erro. Erro é erro e pronto. Vai logo para a cruz, reconhece que errou. Não, eu errei porque eu fiz isso. Não, vamos fazer o seguinte: mesmo que eu justifique e me explique, foi um erro meu. Eu me antecipei, eu fui imediatista, eu não esperei. Eu sou um ser humano, eu sou falho. Quem é que não erra? Tu quer ficar no pedestal, por quê? Porque Deus existe ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. E naquela hora, Saul ainda permaneceu por um tempo no trono, mas sem unção. Eu digo uma coisa para vocês: a pior coisa do mundo é você continuar numa posição, achando que tem algo que já perdeu, achando que carrega algo que já ficou para trás. E naquele momento, por uma precipitação, por acreditar que as batalhas eram vencidas pela quantidade, pela força do povo, ele se precipitou. 3 princípios para vencer a precipitação e a pressão do tempo. Primeiro deles: ainda que todos fujam e se escondam e saiam de perto de você, continue na posição. Deus vai honrar o teu coração. Ele disse através do profeta Ezequias: eu procurei um homem para se colocar na brecha. Se pelo menos um eu encontrasse, seria suficiente para interceder pelo povo. Então deixa o povo ir, permaneça na posição. Segundo princípio: resista à pressão do tempo, porque os dias vão se passando e você vai esperar algo acontecer, e quando não acontecer, porque parece que muitas vezes o Senhor chega, como diz o brasileiro, depois dos 45 minutos do segundo tempo. Mas espere até o fim, melhor será o fim do que o começo. Diga assim para o seu irmão, diga: Deus tem milagre, Deus tem milagre. Diga: espere até o fim. Terceiro e último princípio: não justifique os seus erros. Fala para o seu irmão: não justifique os seus erros. Vai para a cruz,
Sabe por que a guerra na família não para? Sabe por que a guerra na empresa não para? Sabe por que a guerra entre os amigos não para? Porque cada um quer estar mais certo do que o outro. Claro que você tem que ir para a cruz. E às vezes você tem que ir para a cruz, mas nem porque você está errado, é porque a pessoa é tão imatura que ela quer fazer um barraco, eu vou colocar assim, por uma situação que nem vale a pena você se trocar com ela. Então não justifique os seus erros. Erros são erros, e não houve arrependimento da parte de Saul. Tem uma canção que ela diz assim: eu quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero de ficar para trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Deus está te curando nesta noite, preste atenção. E ainda esta semana, mesmo diante da pressão que você está vivendo, olha para o seu irmão, diga: Deus tem um presente para você. Abra a mão, abra a sua mão e diga: Deus tem um presente para você. Continue firme, sede firmes, constantes e sempre abundantes a obra de Deus, sabendo que o vosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Deixa eu falar algo aqui de Deus para você que está em casa. Um dos piores erros do ser humano é quando ele cede às pressões que estão à sua volta. Fazemos muitas vezes como Saul, desobedecemos a Deus, sacrificamos, exatamente porque só temos aquela alternativa. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. Ainda que você se sinta só, ou esteja só, se Deus é contigo, você é a multidão, você é a maioria. Então, em nome de Jesus, não ceda à pressão que está sendo feita. Deus, ele tem uma porta de escape. Deus, ele tem um caminho de socorro. Deus, ele já tem algo determinado no mundo espiritual, como ele tinha para Saul. Não desobedeça. Não saia da posição que Deus quer te colocar. Deus vai te honrar no final de tudo isso. Receba de Deus essa palavra. Se você crer, aplauda lindamente o nome do Senhor.